Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, são 10 indicações de quadrinhos para quem gosta de literatura. Quem acompanha aqui o canal faz tempo sabe, eu adoro quadrinho também. E eu acho que um bom quadrinho, um quadrinho bem feito, uma graphic novel bem feita, tem um poder tão forte quanto literatura. Você tem bastante gente da literatura que gosta de ler literatura. Tem um preconceitozinho com o quadrinho, acha que vai ser muito bobo, mas eu acho que quando bem feito, aliar a imagem e a narrativa sequencial com a narrativa, com histórias, com literatura, dá resultados incríveis. E eu tava com vontade de fazer esse vídeo faz um tempo, porque lá em 2014, já faz bastante tempo, eu fiz um vídeo de indicação de quadrinho. E eu já tinha lido alguns quadrinhos até essa data, mas eu acho que de 2014 pra cá eu li várias outras coisas boas. E eu tava querendo dar uma atualizada nessa lista. Aquele primeiro vídeo, o link vai estar ali embaixo caso alguém tenha vontade de ver. Mas tem muitos clássicos dos quadrinhos, obras muito legais, tipo Maus, Persépolis, por aí vai. Que são obras bem importantes e algumas coisas brasileiras, assim, eu queria... Enfim, aumentar um pouco essa lista e aumentar um pouco essas indicações também. Provavelmente o que eu mais gosto dessa minha seleção, e é difícil dizer isso, mas provavelmente é o Aqui, do Richard Maguire. Essa edição é da Companhia das Letras. Ele é um quadrinho muito interessante, porque ele vai adotar a perspectiva de um espaço geográfico e vai contar pra gente o que aconteceu nesse espaço durante muitos anos. Então, por exemplo, aqui a gente começa, tem essa quina dessa sala com o berço, então, né, tem uma criança, e a gente vai vendo vários momentos desse mesmo espaço. A gente tem sempre os anos aqui em cima. A grande jogada do autor, deixa eu pegar aqui uma página mais representativa disso, e ele vai fazer pequenos quadros. Então aqui a gente tem o grande quadro, que é essa festa infantil em 93, por exemplo, e essa outra janelinha aqui, que é de 88. Então ele começa a sobrepor essas narrativas temporais a favor do espaço, né? Tanto que o livro se chama Aqui, e mostrar várias dessas temporalidades desse aqui. É muito interessante, ele não é uma narrativa sequencial, não é pra gente acompanhar historinhas específicas, mas é um livro muito legal, muito bem feito, e desses que eu fiquei muito imersa e muito envolvida com a estrutura, com a narrativa, com a história de uma maneira geral. Bom, depois disso eu queria indicar A Gigantesca Barba do Mal, do Stephen Collins. Esse aqui foi publicado pela editora Nemo. É um quadrinho muito interessante também. A gente tem então esse lugar onde as pessoas moram e é tudo muito certinho, é tudo muito esquematizado, organizado, quase ascético, assim. E em determinado momento a barba desse personagem começa a crescer de um jeito que não é previsto para essa sociedade, e isso começa a criar todo um desconforto, uma questão social, uma questão de segurança pública quando alguma coisa acontece de diferente na sociedade, né? Essa história acaba sendo uma alegoriazinha desses desvios ao padrão e como a sociedade vai lidar com isso. Estamos num momento talvez importante para ler coisas assim. Mas é um livro bonito, a ilustração é muito bonita. E os questionamentos também vão ser muito interessantes, né? O jeito de pensar a sociedade a partir desses momentos de exceção. Então também é outro quadrinho que eu indico bastante. O próximo quadrinho, eu estou mostrando para vocês a edição em inglês, mas a Veneta já anunciou que vai publicar aqui no Brasil, então provavelmente esse ano isso deve acontecer, o que me deixa muito feliz. É o Sabrina, do Nick Denaso. Esse aqui foi um livro indicado para o Man Booker Prize, e se eu não me engano é a primeira vez que um quadrinho, uma graphic novel, é indicada para esse prêmio, que é muito interessante. Sabrina é o nome dessa personagem, ela é morta violentamente, e no livro a gente não vai acompanhar exatamente o crime, esse caso específico, mas
a gente vai acompanhar a história de quem fica depois. Então, principalmente a família, os relacionamentos dela. A gente tem essas pessoas lidando com a ausência e com a morte dela, né? Nenhuma morte é fácil de lidar, mas no caso de crime violento eu acho que é pior ainda, né? Ele é um quadrinho que vai encantar principalmente por essa narrativa que é uma narrativa de ausência, é uma narrativa de silêncio, é uma narrativa de... E nesse sentido eu acho que o quadrinho ajuda muito a contar essa história, porque se fosse um livro a gente ia ter um narrador falando muitas coisas, e esse aqui é um jeito sutil de contar esse nada, talvez essa ausência, esse silêncio, esse problema que não vai embora, mas que também não é verbalizado o tempo todo. Então ele é um quadrinho muito sensível em relação a isso. Também vai entrar numa questão midiática, de como a mídia está cobrindo e como isso afeta a família, os amigos. Então tudo isso também está envolvido na história. É um tema bem complexo, um livro difícil nesse sentido, mas um quadrinho muito bem feito, eu acho, para pensar como o quadrinho pode ser um aliado na hora de contar uma história. Bom, próximo quadrinho, uma leitura mais recente minha, é A Mão do Pintor, da Maria Lu, que saiu pela Lote 42. A Maria Lu é argentina e ela vai aqui a história do tataravô dela, e ela trabalha com ilustração, com material gráfico, e ela descobre que o tataravô fez vários quadros retratando a Guerra do Paraguai. Então ela vai criar essa narrativa em que ela conversa com esse amigo imaginário, esse tataravô imaginário dela, procurando um jeito de narrar essa história. Então ele vai falar muito sobre a história do tataravô, sobre a história dessa guerra, mas ele vai falar muito também sobre método criativo, como encontrar uma maneira de narrar uma história, como a arte visual mudou, como tem essa questão da linguagem, né? Ela vai falar do jeito que ele pintava isso e o jeito que ela consegue pintar isso, que são diferentes. Então tem essa discussão de como contar essa história, quais são as diferenças, quais são os limites, quais são as possibilidades de contar essa história. O que é muito legal, e o fato dela ter esse tataravô imaginário, assim, conversando com ela, faz com que isso fique explícito na obra, e é muito interessante. E o desenho é muito fofo, né? Porque tem essa carinha meio de criança, mas é um desenho muito legal, e eu acho muito bonito ver a textura do lápis enquanto ela pinta as coisas e tal. Eu acho genial. Quadrinho muito, 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 muito legal. Outro quadrinho que também tem a ver com coisas históricas é o Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é uma história de Palmares. Esse aqui também saiu pela Penita. E esse é um quadrinho muito bonito em termos gráficos, em termos de edição, mas ele é muito interessante de pesquisa histórica também, porque a ideia é recuperar um pouco a história de Palmares e contar um pouco sobre essas pessoas que fizeram isso, né? Como foi fazer esse quilombo, como era a organização desse quilombo, o que acontecia, qual era a relação do quilombo com as outras partes da sociedade, as cidades, enfim, o estado de espírito, a necessidade de fazer algo assim. É um livro muito, muito legal. É um quadrinho de fôlego, um quadrinho grande, mas que tem uma pesquisa importante de uma parte da história que eu particularmente não conhecia tão bem, né? Quando eu estudei na escola, pelo menos, não sei se vocês vão concordar comigo, é um episódio muito rápido, né? Existia Palmares e outro assunto. Então foi muito, muito legal tentar dar uma cara mais humana para essas pessoas, para esse acontecimento, porque ele tem que desenhar, né, todo mundo e colocar o desenho de várias pessoas. Eu acho que isso humaniza muito a história, que pra mim era uma passagem histórica muito fria, muito distante. Então eu acho que é um trabalho essencial por causa disso. E, enfim, um bom quadrinho para se ler. Um outro quadrinho que esse aqui seria tanto pela narrativa, mas muito pela questão visual, é o Sem Dó, da Luli Pena. É um quadrinho grande, não tão grosso, mas grande, né, de edição, assim, desses que é difícil achar um lugar na estante pra colocar ele. Mas
Mas essa aqui é uma história de São Paulo. A gente vai ter... Tem essa carinha de filme mudo, né? Com essas falinhas num fundo preto, às vezes. E ele tem toda uma parte gráfica muito bonita para representar aspectos históricos de mudanças urbanas, toda a questão da arquitetura, do estilo, de como as pessoas viviam. Então é um quadrinho muito legal visualmente. E desses, assim, eu me apaixonei bastante por essa parte do quadrinho. E que vai contar uma desilusão amorosa, talvez. Dessas histórias de pessoas que vêm e vão e desaparecem, e essas histórias de cidades grandes. É um livro encantador, assim, o trabalho gráfico dela é muito bom, é uma história muito bonita, uma história que também, além de ressaltar esses aspectos históricos visualmente, vai pensar um pouco sobre o papel da mulher na sociedade, e problematizar um pouco isso, então também é um aspecto interessante e outra indicação muito boa de uma quadrinista brasileira. Ainda em terreno brasileiro, outra indicação que eu tenho aqui é o Carolina, da Cerilene Barbosa e João Pinheiro. Esse aqui é um quadrinho sobre a Carolina de Jesus, a autora, né, do Quarto de Despejo. E é uma espécie de biografia sobre ela, então também tem um cuidado dos dois em fazer essa pesquisa bibliográfica e biográfica da história da autora e juntar um pouco como era a vida dela na favela, de como foi para ela publicar um livro, mas principalmente como é o que acontece depois. Ela também tem um fim muito triste, ela acaba tendo um boom no mercado literário e desaparece depois, as pessoas deixam ela de lado e esse final dela também é muito triste. Então é um quadrinho que vai tocar em todos esses aspectos e também uma edição muito, muito, muito interessante. Bom, o próximo quadrinho então é o A Diferença Invisível. Esse aqui é uma colaboração entre a Julie Daches e a Mademoiselle Caroline. A Julie que escreveu o roteiro. E é um pouco autobiográfico, porque a personagem principal vai descobrir aos 27 anos que ela tem a síndrome de Asperger, que é um transtorno do espectro autista. Então, ela vai contar essa experiência de como foi se sentir um pouco diferente, um pouco deslocada durante a vida, e aos 27 anos descobrir o que ela tinha e tal. Mas o que é muito interessante desse quadrinho, num aspecto visual, é o uso de cor e como isso vai contribuir para a formação do personagem. Então a cor aqui tem muito a ver com os sentimentos, com o que as pessoas, a personagem principal principalmente está sentindo e tá pensando, e como que ela está se relacionando com o mundo, principalmente. Então é um quadrinho muito legal pra gente pensar nesse aspecto de a cor também poder influenciar na história e ter um papel na formação da narrativa como um todo. Esse aqui é um quadrinho de não ficção também, que é quase um manifesto, que chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado, da Liv Strömquist. A Liv é sueca e aqui ela vai fazer uma história de como diferentes momentos da humanidade lidaram com a vulva enquanto órgão, o que se pensava, o que já foi feito, como já foi representado. O que eu acho muito interessante desse quadrinho é como ela lia diferentes fontes, então ela vai trazer imagens como referência, vai fazer os desenhos dela, vai usar as fontes de tamanhos diferentes, em formatos diferentes. As páginas têm desenhos diferentes às vezes entre si, então tem muitos desses bloquinhos, mas a gente vai ter páginas que utilizam o espaço de jeito diferente, por exemplo. Como ela consegue transmitir a mensagem dela e, mais do que isso, transmitir um sentimento de inquietação através desse livro. É uma das coisas que me encantam sobre ele, que você sente que ela tá brava e é muito legal quando uma obra consegue transparecer isso. Eu acho que uma obra, para conseguir transparecer isso, tem que ser boa, então eu acho que ela fez isso muito bem. E um outro quadrinho que eu gosto bastante é O Gosto do Coro, do Bastien Vives.
É um autor francês, esse aqui saiu pela Barba Negra, que era um selo da Leia. E esse aqui é uma história que se passa basicamente inteira numa piscina. Mas o que é mais interessante é sobre como a gente vai ter esse contato entre os dois personagens na piscina, como que a gente tem essa ideia da piscina como um lugar fora, talvez, da sociedade, esse lugar de descanso, esse lugar de reflexão, esse lugar de leveza, e como esses personagens vão interagir nesse espaço e lidar com isso e criar um relacionamento nesse espaço. Então é como um espaço zerado quase, como eles vão se desenvolver a partir disso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E caso vocês tenham dicas de quadrinhos, também deixem ali embaixo nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.